Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje a gente quer comentar uma luta polêmica que aconteceu no último UFC, o UFC ESPN 11, que teve luta principal aí, Blaydes contra Volkov, mas a gente quer falar da luta inaugural, luta inicial do evento, que foi a luta entre o Max Hoshkoff e o Austin Hubart. Nessa luta a gente teve um primeiro round equilibrado entre os atletas e um segundo round que a gente viu claramente que o Hoshkoff começou a cair muito de rendimento, o Hubart cresceu bastante e no intervalo do segundo pro terceiro round o Hoshkoff falou pro seu árbitro, pro seu corner, diversas vezes que ele não queria mais lutar. O corner nele, o head coach que estava lá, era o Robert Drysdale, e o Drysdale insistiu, não, você vai voltar, você vai voltar. Gerou uma discussão ali, um climão grande. A gente sabe também que o Hoshkoff, ele aceitou essa luta de última hora, 4 dias, se eu não me engano, antes do evento, e estava antes disso com uma lesão, não tava um tempo sem lutar, mas é aquela coisa, aparece uma oportunidade para um cara desse, de lutar no maior evento do mundo, é muito difícil o cara dizer não, ele vai lá tentar pelo menos, não, eu vou tentar, vai que eu me dou bem, vai que eu consigo acertar um bom golpe, então o cara acaba aceitando, mas chegando lá, o choque de realidade foi grande, e o Hoshkoff não estava aguentando, pediu pra parar e o treinador dele meio que tentou forçar ele a continuar a lutar, o que foi uma situação bem complicada. E é aí que gerou toda a polêmica, Primeiro a luta realmente foi paralisada, mas não foi graças ao Robert Drysdale. Basicamente, o Hoshkoff pediu coisa de 9 ou 10 vezes pra luta. Na verdade, durante todo aquele minuto que ele tem pra descansar, em momento algum ele tava na cabeça dele em continuar a lutar. Todo momento ele tava falando, eu não aguento mais, eu quero parar de lutar. E o Drysdale, em vez de ouvir isso beleza, eu já tentei fazer minha parte motivacional aqui, não tá funcionando, eu vou ter que ouvir o meu atleta, ele não quer continuar lutando. Ignorou completamente. Chegou ao ponto de que o médico escutou o que o Hoshkoff tava falando, chamou o juiz ouviu que ele não queria continuar e parou a luta. Então, não foi graças ao Drysdale que essa luta acabou. E a polêmica toda que gerou foi isso que o Drysdale fez, de não escutar o seu atleta, de não estar do lado dele, de não olhar a saúde dele em primeiro lugar, se isso foi uma decisão ruim ou foi uma decisão boa. Alguns lutadores, algumas mídias aí internacionais até ficaram ali do lado do Robert Drysdale. Ele próprio defendeu, falando, olha, eu conheço um atleta melhor do que ninguém, eu sei que o Hoshkoff pode fazer muito mais do que ele fez e eu sei que ele poderia ter continuado. E o problema é que o restante todo não ficou, Principalmente o próprio Dana White. Dana White ficou do lado do Hoshkoff falando, olha, ele não tem que ter vergonha nenhuma por ter desistido naquele momento. E eu vou falar pra vocês, o corner é uma peça muito importante no MMA. Muita gente pode ignorar, mas se você for parar pra pensar que ele tem o poder de parar um combate sem que seu atleta consinta, jogando uma toalha, já mostra o quanto ele é importante ali. E na minha opinião, o corner ele tem duas funções, vamos assim dizer. Uma delas, obviamente, como o André falou, é dar a motivação. É chegar ali e motivar o seu atleta. Mostrar que, cara, vamos lá, você pode. O cara tá ali meio desmotivado, perdeu um round, perdeu o outro, tomou a sua, mas tá ali bem ainda, ele quer continuar. E você dá aquelas palavras ali que sabe, conhece ele vai voltar mais forte no outro round. E a outra, obviamente, é de instruir o seu atleta. Ou seja, olha, esse round não tá bem, você foi quedado, mantém essa luta em pé, você ganhou o round passado ou perdeu o round passado, fica um pouco mais tranquilo nesse. Então ele também tem aquele aspecto de estratégia envolvido ali. E é toda a questão. Não é errado o que o Drysdale fez no iniciozinho do corner ali. É normal que ele tenha palavras motivacionais. Na minha opinião, o problema ele chega quando, depois de, 20 segundos, e o atleta simplesmente está te ignorando, falando que ele quer parar de lutar, você simplesmente ignora isso e tenta colocar o seu atleta de novo para lutar, colocando ele em risco. E esse pra mim que é o grande problema. É você não preservar a saúde do seu atleta em detrimento de achar que ele pode e quer continuar. Todo mundo sabe que a função, o head coach é o cara que tem que conhecer o atleta. Ele tem que conhecer e tem que saber medir as horas em que ele vai fazer uma motivação, em que ele vai aceitar a limitação do seu atleta, Então, como o Leandro falou, se a minha função inicialmente o meu atleta fala assim, eu tô frustrado, eu não consigo derrubar aquele cara, eu tô frustrado, eu não consigo trocar com ele. Ah, tá bom, então esse round você vai circular, esse round você dá uma alternativa pro seu atleta fazer alguma coisa, você tenta contornar aquela dificuldade, porque mentalmente é difícil. Porque o cara que toma um round inteiro de surra e não consegue fazer seu jogo funcionar, mentalmente ele fala, eu não consigo, é melhor eu ir embora. E alguém tem que dizer pra ele, não cara, você consegue sim, vai por esse caminho. E essa orientação, esse trazer de volta pra realidade, porque conhece a capacidade do atleta, é
uma função do head coach. Agora, ele também tem que conhecer o atleta pra saber o seguinte, tá acima do limite dele. Ele não vai dar conta. Não adianta eu tentar motivar. Ele só vai entrar lá pra apanhar mais, ganhar mais dano. E qual é a vantagem de você ganhar mais dano? Ficar mais tempo antes da sua próxima luta? Por quê? Por que isso seria uma vantagem? Então, parece que essa falta de equilíbrio desse julgamento do Drysdale é o que na verdade está pesando. Porque o lutador não estava em condição. Ele não era um lutador que estava em camp completo, que estava preparado, veio motivado para esse combate. Ele era um cara que estava com lesão, aceitou de última hora. Então, ele tinha vários poréns que o Drysdale sabia. Que o Drysdale sabia, e que motivariam com muita tranquilidade o cara falar assim, ele não tá aguentando, o cara tava sem treinar, o cara não fez um campo, o cara praticamente só cortou o peso pra poder fazer a luta, e eu acho melhor ele parar, porque ele tá tomando uma surra. Qual é a vantagem de você deixar o atleta... E se o atleta volta pro terceiro round, seguindo a orientação do Drysdale, e sofre uma pancada, uma lesão grave, a culpa é de quem? O atleta pediu pra parar, e o treinador falou assim, não, você vai voltar. Como se tivesse o poder de determinar que o atleta fosse voltar, coisa que ele de fato não tem, né? Ele motiva, ele tenta convencer, mas a decisão final dá até porque o cara pode dizer, você começa a luta, o atleta abaixa e bate no chão, pronto, acabou a luta, né? Então o atleta pode desistir, ele não é obrigado a continuar em função da opção do treinador. Mas eu acho que foi um destempero. Tem aquela coisa também da academia, ela ter um nome pra zelar. A academia, ela acaba criando algumas tradições na academia, tipo, na minha academia ninguém desiste, na minha academia ninguém faz não sei o que, na minha academia, aí você cria um modelo mental ali que você espera que os seus atletas sigam e tal, mas tem hora que simplesmente não dá pra você continuar seguindo. E os atletas normalmente são os caras que tomam as piores decisões. São aqueles caras que estão tomando soco na cabeça e tal, e não sei o que lá, que querem provar que são melhores. O nível de competitividade desses caras é muito alto. Então, quando um atleta, que é o cara mais motivado, que entrou ali pra tocar soco, fala, não tá dando pra mim, eu acho muito esquisito o treinador insistir tanto pra que o cara volte pro combate. A gente tem que lembrar que muitos desses atletas, né, e se a gente for comparar, por exemplo, teve entrevistas aí, por exemplo, que o Luke Thomas ele fez um comparativo de que alguns corners levam a mentalidade de tipo um pit stop, é como se fosse uma corrida de NASCAR ou de Fórmula 1. A função deles ali é pegar o seu atleta, quando ele entra como um carro, entra no box, trocar as ferramentas e mandar ele de novo lá pra dentro. É só isso. Ele tem que mandar o cara de novo lá pra dentro, como um carro tem que de novo voltar pra pista, senão ele não consegue ganhar. Então não tem uma valoração. Você não consegue analisar se ele pode ou não voltar. Você tem que fazer ele voltar. E essa é uma mentalidade errada, né? Se a gente for parar a pensar, isso é um assunto que já está em voga há bastante tempo. Muitas vezes a gente tem corners que são criticados. A gente teve a luta aí do Smith contra o Glover há pouco tempo atrás, que existiu uma grande crítica ao corner do Smith, mesmo com o Smith falando que demitiria ele se ele tivesse parado a luta, mesmo ele tomando toda aquela pancada. E o próprio corner pediu desculpa depois e falou que iria aprender com isso. Então, você vê que é algo que acontece toda hora. E a gente precisa falar sobre isso porque os corners precisam entender que a função deles é muito mais do que só motivar o seu atleta. Lembrando, a gente está falando de lutador de MMA. É um cara que tem um ego extremamente frágil do ponto de vista que ele está lutando na frente de milhões de pessoas, num esporte extremamente competitivo, onde desistir é visto como fraqueza, é visto como... você não merecia estar aí. Você é fraco. Ninguém vê a desistência no MMA, ou poucas pessoas veem, como uma coisa forte, como uma coisa corajosa. Então, você imagina o que é para um atleta, na frente de milhões de pessoas, simplesmente falar que ele não consegue mais lutar. Num esporte onde a gente vê aí Tony Ferguson, lutadores aí passando por inferno, né? Como o próprio... Josh Gate passou várias vezes. O Marreta lutando com um joelho todo fudido durante 5 rounds contra John Jones. Você pega esses modelos de lutadores, eu não tô dizendo que esses lutadores estão completamente errados. Na cabeça deles, se eles aguentam, eles podem continuar lutando. Eu acho meio insano, mas a mentalidade do cara é desse jeito. Mas você não pode criticar o que não quer, o que não consegue fazer isso. Então, você imagina o que é pra um lutador desse, na frente de milhões de pessoas, passar essa suposta vergonha pedindo que não vai poder lutar. Cara, se ele pediu que não conseguia, se ele quis passar por isso, ele sabe muito bem o limite dele. Então, se ele chegou a esse ponto de, como eu disse, passar essa suposta vergonha,
ele não pode mais lutar. E o Drysdale, que já foi lutador de MMA, deveria saber disso. Ele deveria, naquele momento, beleza, falou 1, 2, 3, 9 vezes. Cara, meu lutador não tá querendo lutar. Se eu mandar ele pra lá agora de novo, eu vou colocar ele em risco, ele vai prejudicar a saúde dele e eu vou parar ele aqui nesse momento. Então, o corner, ele tem que sim estar preparado para tomar decisões duras. E a decisão dura, muitas vezes, vai ser simplesmente falar, cara... Às vezes até quando o seu atleta não sabe, né? Muitas vezes o próprio atleta não sabe que não dá mais ou que ele não tá. O corner, ele tem o dever de olhar e falar, cara, não dá. Você não vai voltar, não adianta. Pra que você vai voltar lá? E tentar, às vezes, até convencer o seu atleta a falar, vamos parar aqui. A gente começa depois de novo, você volta, faz um campo melhor, tenta voltar à vitória, mas... Você tá entendendo? É muito complexo. O corner ali, ele tem que estar preparado para tomar essas decisões. É isso aí, né? Às vezes o cara tá tomando uma surra, você vê que ele não vai virar e que ele vai continuar tomando uma surra e você tem que dizer para ele, olha só, cara, não vai dar. E isso, na verdade, é o mais comum, né? O atleta fala assim, não, eu vou lá, eu vou conseguir. E o treinador fala assim... Não, você não vai conseguir. Você só vai lá se machucar mais. É melhor a gente parar por aqui. E essa é uma decisão mais difícil de tomar, porque é muito mais fácil você dar pegar um livrinho de autoajuda, abrir uma página aleatória qualquer e falar assim, vai lá, campeão, coração de campeão, vai lá que você vai conseguir fazer. Então, é uma coisa polêmica. Na minha opinião, eu acho que o Drysdale ou não conhece o atleta o suficiente para saber o limite do atleta, ou estava querendo muito que aquela luta continuasse por algum outro motivo do tipo, não, na minha academia ninguém desiste, ou uma coisa desse tipo. A motivação e o foco dele não estava no cuidar da saúde do atleta, que eu acho que deveria ser, sim, responsabilidade dele. Então, pra mim, o Drysdale deu uma mancada fortíssima nesse combate. E lembrando, se o próprio corner do Nate Diaz, na luta dele contra o Thompson, jogou toalha, o Nate Diaz, então, acho que você pode... né, considerar que mesmo os lutadores mais resilientes, às vezes, tem que parar, né, tem que ter uma ideia ali. Mas concordo, acho que o Drysdale tá completamente errado, e o pior não é o erro, o pior é insistir depois e defender esse erro até o final. Eu achei muito legal quando o corner do Smith admitiu o erro, falou que iria aprender com aquilo. E isso é amadurecimento. Acontece, você erra, né? Mas o cara depois falar e bater na peito e falar, não, isso significa que ele vai continuar fazendo isso com os seus próprios atletas. Então isso é um risco, isso é perigoso. E, se eu não me engano, ele tá sujeito sim a uma punição da Comissão Atlética de Nevada. Tá? Não sei se ele vai tomar uma multa, o que eles vão falar. Eu acho muito importante que a Comissão Atlética, sim, tome um posicionamento para que os outros corners comecem a perceber que não é bem assim. Você não pode colocar o seu atleta em risco, dar uma atitude insana ali e não ser penalizado por essa situação. Só para finalizar aqui, eu queria dar um pitaco, eu acho que foi uma pessoa no Twitter que jogou essa ideia lá, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, infelizmente, mas que eu não tô falando que o Drysdale pensa dessa forma ou fez dessa forma, mas é um negócio interessante de parar pra pensar que muitas vezes o corner, ele ganha em cima de comissão do seu atleta, né? Então se o cara tem o bônus da vitória, ou até o bônus de luta da noite, ou de performance da noite, geralmente a academia, ou o corner, ou a pessoa que representa ele, vai tirar uma graninha ali, né, desse percentual. Então, pode ter 5 corners por aí, repito, eu não tô falando que o Drysdale faz isso, só tô levantando essa hipótese, que pensam só na grana e vão sim prejudicar o seu atleta para tentar forçar uma barra de luta da noite ou tentar forçar uma barra para uma vitória de qualquer forma. Então, percebam que isso é importante. A gente tem que sim criar uma mentalidade que corner é importante e ele sim tem que prezar pela saúde do seu atleta. Ele tem várias funções, não só falar coração de campeão. É isso, galera. O que vocês acham? Vocês acham que o Roscoff tá com problema, que ele deveria voltar pra luta de qualquer jeito? Vocês acham que o Drysdale forçou a barra demais, que ele tá errado, que ele tá certo? Coloca aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Um abraço e até a próxima. Até mais.